Ok, já estamos gravando. Para aqueles que estão perguntando se as outras aulas vão ficar disponíveis, eu estou gravando elas, já comecei algumas delas a editar. Eu vou soltá-las primeiro em formato de podcast. Eu estou editando com calma para ver se não ficou alguma informação desencontrada ou alguma imprecisão, né? Sempre acontece, sobretudo quando a gente está aí na linguagem oral, a gente acaba atropelando algumas coisas, não fica muito bem explicada. Na aula passada eu até reparei, depois ouvindo a gravação, que algumas passagens não ficaram exatamente claras. Eu vou tentar corrigir isso na edição final. O nosso querido Felipe Aires, que é o editor do Salvo Melhor Juízo, já compôs uma trilha sonora específica para o curso, e a minha ideia, ou tendência original, quero até escutar vocês para ver o que vocês acham, é de criar um feed à parte para esse curso de História e Teoria do Direito, tá? Vejam depois o que vocês acham, se vale a pena, ou soltaria mesmo no feed do Salvo Melhor Juízo. A impressão só que eu tenho que fique meio confuso, né, se a gente soltar tudo no mesmo feed. Então, talvez um feed à parte, aí, um canal à parte, possa ser interessante, tá bem? Pessoal, antes da gente começar as nossas primeiras reflexões sobre o mundo medieval e o direito, ficou alguma questão dos nossos encontros passados que vocês queiram discutir, dirimir, alguma coisa assim, ou podemos avançar tranquilamente? Peço que alguém se manifeste no chat aí pelo sim ou pelo não. Beleza, 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 beleza. Ok. Júlio César Veloso, que é o professor do Mackenzie aí de História do Direito. Júlio, fica à vontade, se você quiser fazer algumas intervenções, você pede, eu te concedo a voz e o vídeo aqui, e a gente faz um bate-papo, tá? Porque eu tenho muito a aprender contigo também, então isso aqui é um campo aberto para a gente discutir, tá? Fique à vontade, e se tiver algum outro professor de História do Direito, algum historiador aí que queira adicionar informações também, fique à vontade de chamar no chat, tá? Pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre a história do direito no mundo medieval. E nesse primeiro encontro, nós vamos ter aí pelo menos 2 encontros sobre história medieval. Até no primeiro encontro sobre modernidade, em grande medida, nós vamos falar muito sobre Idade Média ainda, porque esse primeiro encontro sobre modernidade será um encontro em que nós vamos explorar alguns contrastes entre o mundo medieval e o mundo moderno. Mas nesse primeiro, eu queria falar com vocês algumas questões mais gerais, falando um pouquinho sobre como é que está a historiografia jurídica sobre o tema medieval, como que ela está sendo posicionada e refletida hoje, sobre alguns aspectos teóricos que os juristas refletem sobre esse período, e também, e muito importante, o como é que nós entendemos a regulação temporal e geográfica do mundo medieval para pensar o direito, tá certo? Bom, primeiro vamos posicionar historiograficamente. O som tá baixo, Leonardo? Deixa eu aumentar aqui então. Espera aí. Melhorou agora? Tá mais alto? Ficou mais claro ou tá com muito eco? Oi, oi, oi. Melhorou? Beleza. Pessoal, então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente poderia denominar como uma posição historiográfica do problema medieval. Eu acho que eu não preciso falar para vocês, porque já felizmente entrou meio que no senso comum, pelo menos das pessoas que se interessam em se informar e escutam podcasts e gostam de história, e eu suponho ou assumo que a maioria das pessoas que aqui estão gostam de história e acompanham alguma coisa do campo, porque estão aqui por pura vontade, né, por interesse de conhecer esses assuntos. Eu acho que eu já posso partir do pressuposto que aquela ideia de Idade das Trevas, de Idade Média, como um período de totalitarismo da Igreja Católica, né, o hipercontrole, de ausência de produção cultural, de ignorância, etc.,
acho que a gente já pode partir do pressuposto de que isso é uma visão absolutamente preconceituosa, criada pelo iluminismo, projetada para trás para legitimar um presente que se diferenciava do medievo e de algumas elites daquele contexto que, em alguma medida, se viam como continuidade daquela tradição. Então, acho que a gente pode partir do pressuposto de que a Idade Média não é simplesmente o que o nome diz, né? A idade do meio entre a antiguidade e o iluminismo, ou como se fosse uma mera vaga da história, um mero parênteses, um período que não deve ser levado muito a sério, né? É engraçado que isso aparece muito em livros tradicionais de direito, sobretudo se você pegar os manuais de direito civil, eventualmente até os manuais de direito público em geral, como constitucional. A Idade Média é muito maltratada, né? Ou é tratada como um parágrafo ou dois parágrafos em que pouca coisa se desenvolveu, mas como nós veremos, especialmente na aula que vem, a Idade Média é, em grande medida, responsável pelo desenvolvimento do direito enquanto um saber científico, aqui ciência entre aspas, né? Quanto um saber institucionalizado, com campo, método, teoria, sobretudo em virtude do impacto cultural que será a criação das universidades ainda no mundo medieval e que terá no curso de Direito seus primeiros cursos, né? Então, digamos que a institucionalização acadêmica do direito é fruto da Idade Média, né? Então, tem muita coisa importante para se pensar na Idade Média, por isso que a gente vai reservar algumas aulas e algumas reflexões, e essa é só o primeiro passo, digamos assim, para a gente discutir. E lembrando também, assim como a gente falou de antiguidade e antiguidade tardia, que todas essas aulas que nós estamos tendo aqui são introdutórias, né? Se você quer saber a minúcia, o detalhe, o desenvolvimento mais preciso, eu passo sempre uma bibliografia ao final para você ir um pouquinho mais adiante nessas conversas, tá certo? Então vamos lá. Bom, talvez muitos de vocês saibam que a separação temporal da Idade Média mais tradicional que existe é a entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média marcaria mais ou menos o recorte temporal, mais ou menos, do século V ou VI ao século X, né? E a Baixa Idade Média do século X ou XI, eventualmente XII, até o século XIV ou XV, né? Esse recorte de temporalidade entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média é um recorte muito famoso, é muito comum, é presente ainda nos materiais didáticos das escolas, e não só do Brasil, mas de muitos lugares, mas é um recorte temporal que possui alguns problemas teóricos ou interpretativos já imputados nele. Por exemplo, quando a gente fala em alta para baixa Idade Média, nós já entendemos que a Idade Média é uma decadência, né? E que acaba chegando no seu ponto final na modernidade. Então, a divisão em alta e baixa Idade Média é, em grande medida, já uma projeção moderna, né? Cria-se, então, um necessário desenrolar do mundo medieval para a modernidade. Então, é uma visão um pouco anacrônica, né? Uma visão condicionada pela perspectiva medieval, o que faz também colocar muita coisa separada, muita coisa diferente, muita coisa confusa e caótica sob os mesmos prismas. E, sobretudo, quando a gente fala em Alta Idade Média, e no caso inglês, né, que é a Idade das Trevas, né, que eles vão falar, a Alta Idade Média, que é tradicionalmente interpretada como um período muito caótico e muito confuso, você usa esse tipo de expressão para, na verdade, não ter que enfrentar a dificuldade que é estudar aquele período, né? Então, ao contrário dessa tentativa de criação entre esses dois parâmetros, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, eu prefiro adotar uma outra sistematização temporal que é muito bem trabalhada por talvez aquele que seja o grande medievalista do século XX, que morreu em 2014, salvo engano, que é o Jacques Le Goff, né? O Jacques Le Goff, que é o grande historiador da Escola dos Annales, considerado aí digamos assim, o representante maior da terceira geração dos Annales, a partir de 1968, né? Ele apresenta um quadro muito mais, digamos, fecundo sobre o mundo medieval, que em vez de dividir a Idade Média em duas partes, a Alta e a Baixa Idade Média, ele mais ou menos sistematiza a experiência medieval em em 6 diferentes temporalidades. O que faz muito mais sentido, né, gente? Porque se nós pensarmos que a Idade Média tem aí grosseiramente 1000 anos,
Você dividir ela apenas em dois blocos de 500 anos é necessariamente uma forma de você esconder muita coisa, você não prestar atenção em muitos detalhes, tá? Então, nessa divisão em 6 blocos, como é que ela ficaria a experiência medieval? Bom, o primeiro período, digamos assim, o brotamento do mundo medieval, de acordo com o próprio Legoff, que iria mais ou menos do século V até o século VIII, é a antiguidade tardia, né? Aquilo um pouco que a gente conversou no nosso encontro passado. O próprio Legoff adota a terminologia do Peter Brown, reconhece que você só interpreta de uma forma mais precisa o processo de formação do mundo medieval se você alongar a continuidade cultural, sobretudo, e social em termos de divisões das perspectivas da antiguidade, e é nesse contexto que iria até o século VIII, depois de Cristo, que você tem aquele momento de forte ruralização no mundo medieval, né? Lembrem-se, o mundo antigo é um mundo relativamente urbano, né? Quando eu quero dizer com isso, eu quero dizer que as cidades tinham um papel bastante relevante no mundo antigo, eram os centros políticos, eram os centros das reflexões econômicas, sociais, religiosas, e nesse período da antiguidade tardia e do início do mundo medieval, o mundo rural, os monastérios, os rincões mais distantes do mundo europeu, se tornam o centro das reflexões, né? É nesse período que muitos vão dizer que a cultura é enclausurada, não é que ela deixa de existir, mas boa parte dos livros, dos textos e da produção intelectual não ocorre mais nas cidades, não é mais facilmente publicável, digamos assim, não é facilmente difundida, porque ela é criada dentro dos monastérios, né? Esse movimento que ficou conhecido como monasticismo, né? Em que frades, monges, ficam a vida inteira nas regras do claustro, se fecham nos monastérios e produzem obras e reflexões e textos nesse período, né? A única forma de você entender um pouco ou visualizar essa cultura erudita, digamos assim, da antiguidade tardia é, por exemplo, estudando os livros desses monastérios, identificar, por exemplo, as artes das iluminuras, como eles pintavam as páginas dos textos ou como eles faziam pequenas artes e gravuras. Então, é um período em que, como muitos dizem, é o enclausuramento da cultura erudita, é o enclausuramento até da cultura clássica, tá? A gente conversou um pouquinho sobre isso, esse período da antiguidade tardia, apenas para relembrá-los, é fortemente influenciado pela figura dos bispos, os bispos que são os herdeiros dos pretores e dos cônsules romanos, na prática, realizavam boa parte das atividades administrativas que antes estavam vinculadas às províncias e dioceses do funcionamento das estruturas administrativas romanas. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender até um pouco da longevidade da antiguidade, tá? Um outro detalhe que você pode observar, digamos, a longevidade da antiguidade nas representações de Cristo, né? As representações de Cristo ainda no século VI, VII e VIII carregam muito uma perspectiva estética da antiguidade, né? Acho que até comentei isso rapidamente em outro encontro, em que Cristo, nesse contexto, é representado não como aquele Cristo que todos nós conhecemos das igrejas, mesmo que você não seja religioso, né? Que é um Cristo que é sempre representado como alguém sofrendo, sangrando, apanhando, chorando, né? O Cristo sofredor, como se diz, o Cristo que sofreu por nós. Essa figura não é conhecida no mundo da antiguidade tardia, né? Cristo é pintado ou representado nesse período como aquele que venceu a morte, ou seja, ele é representado muito mais na chave intelectual e estética dos heróis da antiguidade, né? Dos imperadores ou dos mitos de Aquiles e tantos outros, do que numa chave de alguém que sofre por nós, que sente dor, enfim, nessa chave, digamos, de submissão de Cristo, né? Então, a gente consegue já ver também nesse tipo de detalhe, tá certo? Passado, então, o século VIII até o século X, o Jacques Legoff diz que a experiência que começa a se afirmar nesse contexto é o famoso período carolíngio, né? Essa lógica carolíngia, né, que a gente conversou levemente, Carlos Magno, né, considerado o pai fundador da Europa, aquele que foi coroado na noite de Natal do ano 800, o imperador do Sacro Império Romano, né? Esse período carolíngio é um período de tentativa de resgate
do Império Romano. E essa é uma marca muito forte durante toda a tradição medieval, por isso que eu ressaltei tanto a necessidade de refletirmos sobre a antiguidade tardia na aula passada. Por quê? Porque boa parte dos reis medievais, os lordes medievais, os imperadores medievais, vão a todo momento tentar legitimar e justificar as suas atitudes bélicas, políticas, etc., se colocando na condição de serem os verdadeiros e legítimos herdeiros de Roma. Né? Então, Roma nunca sai do radar dos medievais. Né? É só você pensar o seguinte: se a nossa sociedade contemporânea é uma sociedade que projeta o ápice da humanidade no futuro, né? Em que medida? Né? Nós sempre imaginamos que o melhor ainda está por vir, por isso que a gente gosta tanto de filme de ficção científica, filmes sobre sociedades em outros planetas e assim por diante, porque nós imaginamos que o ápice do desenvolvimento virá a reboque de uma revolução científica que libertará a condição humana da sua condição terrena, ou seja, nós projetamos sempre o ápice do desenvolvimento para frente. Os medievais faziam isso diferentemente. Para os medievais, o ápice da civilização já tinha ocorrido e tinha sido em Roma. E não só porque Roma foi Roma, o tamanho que foi, etc., mas especialmente porque Roma foi o local onde próprio Deus resolveu dar as caras. Né? Então, a vinda de Cristo é a marca do ápice civilizatório. Né? Então, os medievais se interpretam como decaídos, né, como aqueles que sobraram na Terra, aqueles que ainda estão resistindo a essa Terra e olham para o mundo medieval, para o mundo romano, perdão, com um quê de saudosismo, né, com um quê de saudade, compreendendo que aquele legado de quando Cristo veio à Terra deve ser protegido, deve ser salvo e, eventualmente, deve ser restaurado. Né? E o futuro medieval é um futuro muito negativo, né? Que é o futuro do juízo final, do apocalipse, desse olhar messiânico. Né? Então, não há um olhar positivo sobre o futuro, há um olhar positivo sobre o passado, né? E aí a função intelectual de boa parte desses medievais é tentar readaptar, resgatar e reenquadrar o passado num presente que não é mais igual àquele mesmo passado. Tá? Então, nesse período carolíngio, a gente tem fortemente esse resgate romano. Não à toa, repito, Carlos Magno será coroado imperador do Sacro Império Romano, né? Fundamentalmente. Né? Nós vamos ter um fortalecimento do cristianismo na Europa, e, conjuntamente com esse processo, nós vamos ter um segundo movimento fundamental para a história europeia e para a história do direito, mas que é muito pouco estudada. Eu mesmo conheço pouca coisa sobre isso. Se vocês tiverem mais informações, seria interessante, que também nesse período carolíngio que se iniciam as invasões muçulmanas, né? Na Europa, na Península Ibérica, e isso vai promover aí uma influência no pensamento jurídico ibérico bastante grande, né? Parece que não, mas muitas coisas do nosso direito, sobretudo direito português do período colonial, têm relação com figuras jurídicas e administrativas dos povos muçulmanos, né? Dos povos árabes que vão ocupar a Península Ibérica. Né? É o caso da figura do Almotassé, do Alcaide, enfim, uma série de figuras e de tradições jurídicas específicas dos árabes que estão circulando nesse contexto. Sem contar, obviamente, que é desses mesmos povos árabes, graças a esses mesmos povos árabes, que nós vamos ter, vai ser salvo, digamos assim, a filosofia grega. Né? É o caso do Averroes, Avicena, Alfarabi, esses nomes que são todos nomes, Averroes e Avicena são nomes, digamos, ocidentalizados de intelectuais árabes que foram responsáveis por traduzir e difundir a filosofia de Aristóteles e tantos outros filósofos gregos, e que depois vão gerar uma revolução científica muito grande nas universidades medievais, como o tomismo e assim por diante. É claro que o tomismo tinha uma diferença forte para o averroísmo com relação ao uso de Aristóteles, mas o que eu quero dizer é que graças a esses árabes, graças a essas populações, é que nós tivemos contato com boa parte do legado da antiguidade, que aquele contexto ou estava enclausurada nos monastérios ou tinha se perdido no mundo ocidental como um todo. Tá? Isso com relação, então, ao período carolíngio. Né?
Por volta do século X para o século XI, muitos historiadores vão falar que ali nós temos uma experiência histórica relativamente específica também, que é a chamada Europa do ano 1000, né? O ano 1000 e esse contexto vai ser um contexto muito estudado por historiadores, temos bastante análises sobre isso, acho que uma das mais famosas é do Georges Duby, né, chamado exatamente o ano 1000, que é um período em que se acreditava em muitas questões apocalípticas, é um período de expansão e de criação de uma segunda leva de perseguição a heresias, né? Lembre-se que a primeira leva de perseguição a heresias acontece ainda dentro do Império Romano, perseguição aos monofisistas, aos ao mitraísmo, né? Sejam cristãos ou não cristãos. Aqui, nesse segundo momento, a gente vai ter uma segunda leva de perseguições aos maniqueístas, também aos arianos e uma série de outras, os gnósticos, enfim, uma série de outras religiosidades e interpretações cristãs. E também, o que é bastante interessante aqui, por volta do ano 1000, a experiência medieval europeia, ela se expande, digamos assim. Porque se antes a Idade Média era basicamente geograficamente posicionada entre partes da que hoje é a Itália, Suíça, França, Alemanha, não era basicamente no mundo ibérico, porque os Pirineus impediam uma conexão mais direta e ali já estava o domínio árabe em franca expansão. Por volta do ano 1000, nós vamos ter uma expansão da Europa para o leste. É o momento em que os eslavos começam a circular mais na Europa Ocidental, é o período dos vikings também, né? Os famosos vikings, é o período próximo das invasões normandas, né? na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Enfim, é o período dos húngaros também. Então, um momento em que a Europa começa a se reordenar e crescer, digamos assim, e começa a ganhar mais ou menos o formato cultural e de práticas políticas e intelectuais que vão criar essa identidade europeia que possibilitou depois um chão comum que vai, sendo um pouco anacrônico aqui, né, resultar na União Europeia enquanto uma união cultural também de valores, né? É nesse contexto, por volta do ano 1000, que nós vamos ter também uma coisa bastante importante ou bastante relevante, que é a mobilidade humana em volta da Europa, né? Por exemplo, a criação de Santiago de Compostela, né, da Catedral de Santiago de Compostela, e o início dos caminhos de Santiago de Compostela, e que muitos vão começar a fazer essas peregrinações, saindo da Itália, da França, indo pelo norte da Península Ibérica, que não tinha sido dominada pelos povos muçulmanos, né, em direção a Santiago de Compostela, que hoje é parte da Espanha, né, bem ali ao norte. E ali, naquele contexto específico, nós vamos ter um processo de circulação de pessoas em virtude dessas peregrinações às catedrais. Santiago de Compostela é o maior exemplo, mas muitas outras catedrais vão ser criadas, construídas lentamente em volta da Europa, dizendo possuírem relíquias, ser locais próprios para se fazer promessas e tantas outras peregrinações. Isso vai possibilitar, para além de questões religiosas ou coisa do tipo, uma circulação entre pessoas, entre culturas, entre valores, e um processo ainda muito lento, mas presente, de integração, digamos, ou de conexão entre as várias pontas desse mundo europeu. Tá? Por volta do século X ao século XII, quiçá século XIII, mas normalmente é século XII, é o período que se conhece na história medieval como a Europa feudal. Né? Olha que interessante, a gente aprende tradicionalmente na escola que o feudalismo é uma característica geral da Idade Média, né? Como se o feudalismo fosse uma experiência que ocorreu ali desde o século VI até o século XIV. Né? E não, os estudos mais recentes, digamos assim, sobre a experiência do feudalismo, em alguns casos até disputam a existência do feudalismo, mas eu nem quero entrar muito nesse detalhe, mas muitos posicionam o feudalismo em algo muito mais
preciso em termos temporais, do século X ao século XII, e também geograficamente mais precisos, né? Existe uma intensa e longa discussão se houve sequer feudalismo em Portugal ou na Espanha por causa dos domínios muçulmanos, ou mesmo nos locais onde não houve esse domínio, se de fato é possível se falar em feudalismo, na lógica feudal naquela situação. Então, o feudalismo normalmente é compreendido como uma experiência histórica localizada entre França, Alemanha e o norte da Itália, tá? Não que não tenha em outros lugares, mas aquele feudalismo clássico que a gente aprende na escola é uma experiência muito específica do núcleo central da Europa Ocidental e que não é uma regra geral para todos os espaços e todos os cantos dessa Europa, né? A palavra miles é uma palavra que começa a surgir por volta de 850, mais ou menos, o Legoff vai falar, e miles, M-I-L-E-S, era a palavra que significava mais ou menos aquele contexto vassalo, e surge também uma segunda palavra que é fief, as duas palavras de origem germânica, né, que depois vai surgir, vai se transmutar fief para virar feudum, né? Então começa a surgir algumas palavras, digamos assim, que vão dar a entender mais ou menos a lógica do feudalismo, né? Esse feudalismo, nós temos que ter em mente uma outra coisa. O feudalismo não é simplesmente um modo de produção, né? É claro que ele tem, obviamente, uma dimensão econômica explícita, mas o que é mais interessante nós notarmos é que o feudalismo é uma estruturação da sociedade em bases jurídicas, em bases de pactos de lealdade, em bases que nós chamaríamos hoje de tratados, acordos, em pactos de relação entre classes não no sentido marxista, mas entre corpos sociais, entre ordens sociais, entre grupamentos que representavam funções na sociedade, né? Isso é bem interessante. É nesse contexto também que se inicia o processo que muitos vão chamar de encelulamento da Europa, ou seja, a criação de células, leia-se, células como pequenas unidades que buscavam uma condição de autarquia, ou seja, de serem capazes de subsistir e independer do comércio, poderiam então manter a subsistência das suas populações por tempo indeterminado e sem a necessidade de conexões. É um desejo que o feudalismo busca cumprir e não consegue na sua prática completa, mas guia boa parte da experiência econômica europeia. E é nesse contexto também do século X ao século XII, da Europa feudal, que vão ocorrer aquilo que eu falava no encontro passado brevemente, que eram as reformas gregorianas, né? E a organização dos rituais cristãos, a organização da igreja internamente falando, as suas divisões administrativas, divisões de funções e de cargos, experiência essa que será muito importante, porque o Estado moderno, posteriormente, vai olhar para como a igreja se estruturou internamente, em termos de organograma de funções, etc., para tentar repetir depois com o desenvolvimento do Estado, né? Isso se nós lembrarmos que a própria igreja tinha se baseado em Roma, então a gente tem aí um longo processo de acumulação de experiências em como dividir a organização política e administrativa de uma entidade, né? Também durante a Europa feudal que ocorrem as famosas cruzadas. Isso demonstra um segundo movimento de circulação de pessoas, né? Se nós temos pessoas circulando internamente na Europa em direção às catedrais e às peregrinações, nós temos também uma circulação em direção ao Oriente para as cruzadas, tá? Depois desse período feudal, do 10 ao 12, é muito comum que os historiadores falem que o período do século 13 ao século 14 é a chamada Europa das cidades e das universidades. É uma Idade Média já relativamente diferente daquela experiência jurídica, daquela experiência social e também jurídica que nós vemos um pouco antes, sobretudo porque as cidades retomam um papel relevante na experiência histórica daquele contexto. Como diz o próprio Legoff, num livrinho muito bom sobre as cidades na época da Idade Média, ele diz que as cidades, em boa parte do período medieval, não é que elas existem, mas elas resistem, né? As cidades diminuem muito de tamanho, algumas desaparecem e se perdem para sempre, ou viram apenas relíquias e depois vão ser reconstruídas e reestruturadas, mas a regra durante o período medieval é que as cidades resistem, ou seja, fazem de tudo para sobreviver, enquanto no período do século 13 e 14 a gente tem um processo de
volta do crescimento dessas cidades, né? A cidade volta a ser, em grande medida, locais de centro de decisão política, de reflexão política, e não mais terras rurais distantes, encasteladas com senhores feudais. E também você vai ter, para o campo da história cultural e da história intelectual que a gente está tentando desenvolver aqui, esse importante movimento histórico também, que é a criação das universidades, tá? É um momento também, né, em que as rotas comerciais são resgatadas. Isso se dá numa longa duração. Os romanos, lá atrás, tinham criado estradas que circulavam basicamente a Europa inteira, boa parte da Europa. Essas estradas se perdem no tempo. Carlos Magno, ele manda reconstruir essas estradas, ou boa parte dessas estradas, consegue parte delas e outras parte não. Mas dentro daquele contexto, a ruralização faz com que aquelas estradas sejam muito pouco usadas para o que se imaginava que seriam. E é somente no século XIII e XIV que essas estradas são depois resgatadas quase que integralmente e desenvolvem o comércio medieval de uma forma bastante intensa. E é também no século XIII e no século XIV que vai surgir um novo grupo de religiosos, as chamadas ordens mendicantes, que vão ter, entre vários exemplos, e não só, na figura dos franciscanos e dos vários franciscanismos que existiam, um personagem fundamental, não só na história política e na história religiosa da Europa daquele contexto, mas também na história do direito, porque os franciscanos serão responsáveis pelo desenvolvimento de uma série de teorias jurídicas importantes para o desenvolvimento, por exemplo, de áreas como direito comercial, questões de direito dos contratos, por exemplo, e também reflexões de direito de família, direito penal e assim por diante. Aquilo que nós conversamos brevemente sobre o mundo do direito canônico, tá? E por fim, a última divisão iria mais ou menos do século XIV ao século XV, aí até tem disputa se século XV dá para falar em Idade Média, né? O Legoff fala em longa duração da Idade Média, que seria possível ver, digamos assim, a presença medieval até o século XVIII, né? O Paulo Grossi, que é um historiador que a gente vai conversar hoje também sobre história medieval, ele diz que a Idade Média para o direito é muito mais longa do que aquelas datações da história política, por exemplo, né? Mas independentemente desse debate e dos detalhes desse debate, no século XIV para o século XV, esse período é conhecido graças a um livro muito importante de um historiador holandês do início do século XX, como o período do outono da Idade Média, né? Que é o Johann Huizinga, né, no caso, esse historiador. Porque o outono da Idade Média, a hipótese basicamente desenvolvida por ele, mas não só por ele, mas por alguns outros historiadores posteriores, é que aquilo que nós enxergamos como renascimento, né, como se fosse então um processo de ressurgimento de algo que presta num período de absoluta deturpação dos valores, que seria o mundo medieval, na verdade esse renascimento é fruto do desenvolvimento do mundo medieval, né? E como é que a gente vê isso, por exemplo? A gente vê isso no gótico e nas artes medievais do século XIII e do século XIV. Se der tempo, até a gente vai ver uma pintura medieval hoje que eu quero mostrar para vocês sobre esse contexto, mas especialmente por uma outra novidade importante que o século XIV e o século XV desenvolvem, que é o retorno aos mares, né? Os medievais tinham muito medo do mar, isso é uma coisa curiosa e culturalmente curiosa, né? Mas é com o século XIV e no século XV que os medievais voltam aos mares, a navegar, a fazer conexões com o Mediterrâneo, com o Império Romano do Oriente, Bizâncio, né? E posteriormente com os otomanos. É o período de Marco Polo, um pouquinho antes, mas depois muitos outros vão fazer esse tipo de viagens e circulações territoriais. Então, esse século XIV e o século XV vão, digamos assim, ser um ensaio, né, um anúncio do que viria depois, que a gente aprende lá com as cidades italianas que fecham o Mediterrâneo e obrigam Portugal a buscar novas rotas marítimas, né? Então, quando a gente usa essa interpretação de que o Renascimento, na verdade, é o desenvolvimento das bases desenvolvidas ainda no mundo medieval, a gente cria uma outra lógica, menos de ruptura e mais de continuidade, tá? Eu acho interessante a gente
ver como que as coisas vão sendo sobrepostas e não necessariamente sempre rompidas radicalmente. As rupturas talvez sejam mais raras do que presentes no dia a dia, tá? Então, só para relembrar, a gente pode falar em 6 épocas medievais, né? A primeira, Antiguidade Tardia, século V até mais ou menos o século VIII. Depois do século VIII até o século X, nós temos o chamado período carolíngio. Nesse período do 10 e 11, alguns, ou do 9 ao 11, digamos assim, no entorno do ano 1000, vai ser uma categorização própria que muitos vão pensar, né? Como uma experiência histórica específica. Depois do 10 ao 12, nós temos a Europa feudal, tradicional, o período de estudo do feudalismo, né? E por fim, 13 ao 14, a Europa das cidades e das universidades, e por último, a Europa do século 14 ao século 15, que é chamada o outono da Idade Média, que é, na verdade, o prenúncio da primavera do mundo moderno, né? Eu acho que essa é um pouco a ideia de separar ou de complexificar um pouquinho mais essas divisões das experiências medievais, tá certo? Além dessa questão temporal, obviamente é uma questão espacial, né? A Idade Média é uma experiência europeia, só que o grande problema de falar isso é que a Europa, enquanto uma península do continente asiático, compreendida como uma integralidade cultural própria, é algo que é desenvolvido durante a Idade Média, né? Então, para muitos autores, a Europa surge no mundo medieval, né? A Europa é medieval, né? Porque o mundo antigo, se você for pensar qual era o centro magnético das reflexões políticas, militares, econômicas do mundo antigo, você está entre a Grécia, a Pérsia, Roma, o Mediterrâneo, o norte da África. O olhar você olha para outra parte do mapa terreno, né? No mundo medieval é que a Europa, e menos o Mediterrâneo, porque eles tinham medo do mar, não tinham mais conexões diretas muito presentes com a África, nem muito presentes com o Oriente. Então, é nesse contexto específico que a Europa ganha, digamos, a centralidade das reflexões e ela começa a surgir mentalmente como um território que pode ter identidades. E essa identidade é especialmente marcada pelo cristianismo, por isso que muitos vão falar que a Idade Média surge porque existia antes uma cristandade latina, né, que é um desenvolvimento das tradições romanas com a assunção de valores cristãos. Então, a gente tem uma formação teórica daquele mundo geográfico chamado Europa, né? E você tem, obviamente, muitos também dificuldades em falar a Idade Média de uma forma geral, porque por mais que se invente a Europa nesse período, essa invenção ela é muito fraturada pelos localismos, né? Existem muitas diferenças internas, né? Entre o que era na atual Alemanha, o que era na atual França, o que era na atual Itália, na Península Ibérica era outra cena que está acontecendo, no Oriente outra cena, Bizâncio, e aí vai por diante, tá? Esse é um primeiro ponto, então, que eu queria posicioná-los, para a gente entender que Idade Média é um tema difícil, complexo, e com isso eu não quero afastá-los, mas eu quero só relembrá-los que é necessário e é fundamental ter em mente essas várias divisões e essas várias interpretações possíveis que podem ser feitas desse contexto, tá? Antes da gente avançar, deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? O Guilherme pergunta se havia alguma espécie de troca cultural entre os monastérios. Havia sim, Guilherme. Eu não sei te dizer o nível e a intensidade dessas trocas, tá? Mas haviam pessoas que circulavam, padres, né? Os intelectuais, os letrados eram basicamente e exclusivamente os padres, né? Os monges, aqui desvinculados ao clero. Então havia uma circulação intramonástica, digamos assim, intermonástica, desculpa, de muitas dessas pessoas, desses intelectuais, tá? Talvez alguém que estude melhor a história da igreja possa detalhar como é que se dava isso. A gente sabe que depois, durante as universidades, essas trocas culturais ainda são mais intensas, né? Se pegar o caso de São Tomás de Aquino, por exemplo, além de ter sido talvez o grande filósofo medieval, não que não existissem outros, muitos outros, mas o Tomás de Aquino é um exemplo de um cara que poderia, se você lesse só a vida dele e não soubesse de que ano você está falando, você poderia falar que ele é um acadêmico do século XXI.
né? Porque ele circulou muito, né? Ele trabalhou em Nápoles, trabalhou em Roma, trabalhou na Alemanha, trabalhou na Universidade de Paris. Então, ele circulava entre as várias regiões e isso, digamos, era uma tradição relativamente comum entre os universitários, tá? Então, essa tradição de universalidade da universidade, por mais cacofônico que fique, obrigava, digamos assim, esses indivíduos que falavam latim, liam latim e eram todos vinculados ao cristianismo, terem uma troca, digamos assim, mais geral, né? O Stefano pergunta se o milenarismo está relacionado com essa visão de mundo, né? Eu acho que sim, né, Stefano? Se for o milenarismo judaico, aí não sei se é desse exatamente que você está falando, mas se for no milenarismo no sentido apocalíptico, cristão, sem dúvida é uma marca cultural muito presente, tá? As teorias do contrato social estão relacionadas, o Guilherme pergunta, né? As teorias do contrato social estão relacionadas com os pactos que estruturavam o período feudal? Não, Guilherme, porque os pactos e os contratos sociais que se desenvolvem na modernidade estão fundamentados na ideia de vontade, tá? Esses pactos feudais não se fundamentam numa ideia de vontade. Às vezes você já nasce com esse juramento, né? Você nem, por vezes, tem que fazer, você é obrigado a fazer, ou o teu avô fez esse juramento e isso recai sobre você, ainda que talvez seja possível fazer uma genealogia, por exemplo, da ideia de relações e conexões e pactuações como um primeiro experimento para o desenvolvimento de uma ideia de contrato, que é o que alguns fazem, inclusive, né? Tem um historiador do direito belga, Wim de Kock, que é um grande historiador do direito belga, que tem um livro chamado Theologians and the Contract Law, em que ele vai justamente refletir um pouquinho sobre o papel do pensamento medieval, ainda um pouco religioso, e formação da ideia de contrato, de liberdade, de contratar e assim por diante. Tá? Whitley Bernardino fala, Tiago, pode repetir a questão da centralidade do pensamento na Europa nesse momento? Whitley, aqui a gente tem algumas questões interessantes de se pensar, tá? Notem bem. Um ponto negativo da historiografia renovadora da Idade Média, que é essa que fala, olha, a Idade Média não é a Idade das Trevas coisa nenhuma, porque isso é preconceito dos iluministas e tal. Um ponto negativo dessa historiografia é que ela acaba, digamos, exagerando nas cores. É verdade que a Idade Média não era aquele demônio, aquele inferno que os iluministas narravam, mas a Idade Média estava longe de ser o centro geopolítico do mundo medieval. Né? A Europa ela tinha uma relevância muito pequena se comparada com, por exemplo, os reinos árabes, né? Ou se comparada, por exemplo, com o desenvolvimento do próprio Bizâncio naquele contexto. Né? Então, a Europa medieval ela é secundária, ela é largada, digamos assim, do centro das decisões. Né? Tanto que ela é fraca, ela é invadida. Né? Ela é invadida na Península Ibérica, ela apanha nas cruzadas, muitas e muitas vezes. Né? Então, nesse contexto, quando a Europa se vê um pouco isolada, né, ela consegue parar para pensar a si própria, digamos assim. Então, alguns historiadores dizem que a ideia de Europa, ou seja, aquela península da Ásia, que é isso que é a Europa, né? É uma península da Ásia. Essa península começa a ser entendida como algo diferente da Ásia, com uma identidade própria, com uma integralidade específica que diferencia da África e do Oriente Médio a partir do mundo medieval. Tá? Rafael Mateus, no pior das hipóteses, as trocas culturais aconteciam nos concílios ecumênicos, é isso aí, Rafael. O Romulo, em que posicionamento se encontra a dita Idade das Trevas inglesa e como ela se relacionou com o resto do mundo medieval? Romulo, eu não sei exatamente o que você está falando, posicionamento, tá? Mas a Idade das Trevas, dita Dark Ages, pela lógica inglesa, pela historiografia inglesa, seria mais ou menos a experiência que ocorre do século, até as invasões normandas, né? É uma forma de você não ter que lidar com a pré-história da Inglaterra. Você fala, não, a Inglaterra começa em 1066 com as invasões normandas, e antes disso era um caos, era uma loucura. Era só, você não tem texto, você não tem escrito, você tem só celtas malucos e druidas e vikings invadindo e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Enfim, essa forma é uma forma de você, na verdade, não ter que encarar o problema e narrar uma origem divinizante para um momento, né? Que é o que o caso da Inglaterra faz, né? Com as invasões normandas.
A Valquíria fala que muitos monges deixam um mosteiro para fundar outros, criando uma verdadeira rede de mosteiros, daí a diversidade de ordens e reformas, né? É muito legal. Gente, então avancemos um pouquinho agora e vamos falar sobre o direito nesse contexto, né? E o pensamento jurídico. Mais do que falar sobre, digamos assim, as questões textuais, quais eram os livros, né? Quais eram os autores que circulavam nessa época, que é algo que a gente vai conversar mais no próximo encontro, na segunda-feira, que é sobre a formação do chamado ius comune, né? Que é a doutrina jurídica da Idade Média, digamos assim. Hoje eu queria apresentar mais para vocês algumas características gerais, algumas, digamos assim, alguns princípios intelectuais que estão na cabeça do medieval para que a gente consiga se aproximar dessa sociedade que é tão diferente da nossa, né? E a primeira dessas características que eu queria trazer para vocês é a ideia que eu já comecei a desenvolver no encontro passado, que é aquela aproximação de Deus com a figura do legislador e do juiz. Nós vimos que o cristianismo inova nessa tradição. Quando coloca que Deus, em alguma medida, é um jurista, né? É um jurista porque ele ordena e julga, né? Isso é muito relevante na lógica medieval e gera efeitos muito diversos na lógica medieval. O que se quer dizer com isso? Vamos começar pela seguinte história. Se você pegar o Gênesis da nossa Bíblia, você vai identificar lá que Deus, no começo dos tempos, o que ele faz, né? Primeiro, ele separa a luz das trevas, depois ele separa a terra da água, depois ele cria as plantas, depois ele cria os animais, depois ele cria o homem, aí da costela do homem ele cria a mulher, e no último dia ele descansa. Nesse processo de criação do mundo, o que Deus está fazendo é ordenar o mundo. Ele está dividindo as coisas. E quando Deus separa as coisas, ele não faz isso movido por uma aleatoriedade. Ele não faz isso porque vai que dá certo. Não. Deus escolhe o que cada coisa será, cria cada uma dessas coisas pensando na finalidade que esta mesma coisa deve ter. Isso faz com que, nessa lógica específica em que Deus vai separando as coisas e ordenando as coisas, os medievais compreendam que tudo o que existe no mundo não existe à toa e que tudo o que existe no mundo, em alguma maneira, carrega em si a impressão digital de Deus. E carregando essa impressão digital, é possível que, ao se avaliar a natureza, ao se interpretar a natureza, ao se estudar a natureza, seja possível que você identifique, de forma indireta, a vontade de Deus. Então, os medievais tinham muita importância em compreender como funcionava o seu mundo, porque através dessa compreensão, repito, você compreendia o porquê as plantas crescem, por exemplo, e por trás do porquê as plantas crescem, você entende o porquê que Deus quis, indiretamente, usando a fé, que as plantas crescessem. Então, estudar a obra, como se diz, estudar aquela criação, como se diz, é uma forma de estudar também os desígnios, a vontade de Deus, que é, no fim das contas, o grande objeto da reflexão medieval. Agora, é óbvio, os medievais tinham consciência de que eles seriam incapazes de compreender Deus como um todo, né? Por quê? Porque uma criatura é incapaz de compreender o seu Criador. Faltam elementos na criatura para entender a totalidade do Criador. Mas seja como for, ao compreender a obra, que é uma criatura também, tanto quanto nós, a natureza, nós conseguimos nos aproximar mais de Deus, né? Essa é uma ideia muito forte no mundo medieval
e que impacta o pensamento jurídico. Por quê? Porque nessa lógica medieval, Deus criou absolutamente tudo. Deus criou as plantas, os animais, os seres humanos, as paisagens, os minérios, mas Deus também teria criado os sons, os gostos, os cheiros, as palavras, as ideias, e entre essas ideias e essas palavras, Deus teria criado também, de forma ideal, a justiça, o direito, o que é o correto, o que é o moral, o que é o bom. Tudo já estava criado e pronto. Esse é um ponto fundamental. Para os medievais, o mundo é pronto e acabado. O mundo não está num processo de mutação. O mundo não está num processo de movimento originalmente. O mundo já está criado e o que cabe a nós é tentar identificar quais são as regras ocultas que não estão aparentes na natureza que organizam e ordenam esse mundo. E para chegar nessas regras ocultas, é fundamental que você utilize a reta razão, a racionalidade, mas que você ilumine essa racionalidade com a fé. Porque a fé é, digamos assim, o salto que possibilita enxergar o que a razão limita, né? Esse é um ponto importante. E se tudo foi criado pronto e acabado, o fato de você existir, você, ser humano, não é uma coincidência também. Se você nasce entre camponeses e é filho de camponeses, isso não é uma maldição. Se você nasce entre nobres, isso não é sorte. Se você vai para o clero, isso também não é coincidência. Essa existência efetiva na Terra obriga com que cada pessoa entenda que o seu papel no mundo não é um papel para realizar as suas próprias vontades. Você não existe para fazer o que você quer. Você não existe para construir a sua própria história. É possível se dizer que até a expressão forte você, eu, sujeito, sequer estava desenvolvida no mundo medieval. Então você já nasce parte de alguma coisa. Você já os indivíduos no mundo medieval não eram definidos, digamos assim, por seus nomes, mas pelos seus adjetivos, pelos seus, nós diríamos hoje, sobrenomes, né? O exemplo mais famoso, e isso é uma história muito conhecida, e talvez muitos de vocês saibam, é que o nome dos grandes pensadores medievais possuem como sobrenome o exemplo dessa condição. Então, Bartolo de Sassoferrato, um grande jurista medieval, considerado o maior jurista medieval. Sassoferrato não é sobrenome, é a cidade de onde ele vem. A mesma coisa para Aquino, né? Tomás de Aquino, aquele que veio de Aquino, e tantos outros nomes. Quando não era a cidade que lhe concedia o adjetivo para criar a sua personalidade, eram as profissões. É o caso de, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né, do Schumacher, né? O piloto de Fórmula 1 carrega um sobrenome típico medieval, que em alemão Schumacher é sapateiro, né, fazedor de sapatos. Então, você é o João Sapateiro, né? Você é o Tiago de Curitiba. Ou seja, aquilo que marca fundamentalmente a sua existência não é um conjunto de direitos inatos e de identidades, que é o que nós estamos pensando hoje. Mas é, sobretudo, o quê? A condição em que você está posto em uma comunidade. É isso que faz com que alguns autores, e o Paulo Gross é um deles, por exemplo, diga que no mundo medieval o indivíduo é irrelevante perante a comunidade, porque são os coletivos humanos, as corporações, as ordens que organizam aquela realidade, e não um conjunto de indivíduos. Né? Como é que a gente entende ainda mais essa ideia?
aquilo que nós poderíamos chamar de corporativismo medieval. Há um grande teólogo britânico, inglês, ainda que falar inglês naquele contexto seja errado, que é John of Salisbury, né? João de Salisbury, ou seja, de novo um nome medieval. John of Salisbury escreve um texto que, em alguma medida, ele tenta descrever a anatomia da sociedade medieval. E a compreensão que ele tem, ele que vai ser um dos autores que melhor vai explicar essa ideia de corpo, que inclusive já está no Deuteronômio da Bíblia, eles tiram de lá, não é nenhuma novidade. Eles vão falar basicamente a ideia de que a sociedade funciona como um corpo humano. Algumas pessoas nesse corpo humano nascem para ser cabeça, outros nascem para ser tronco, outros nascem para ser membros. E aí diz John of Salisbury, o quão bizarro seria um mundo em que as cabeças gostassem de ser membros, os membros quisessem ser cabeça, ou os troncos quisessem ser cabeça ou membro, ou que todos quisessem ser cabeça. O quão bizarro seria este corpo, em que todos querem ser tronco, por exemplo, em que você teria uma cabecinha muito pequena e membrinhos muito pequenos e um tronco imenso. Você estaria claramente frente a um exemplo de um corpo não saudável, doente, que não tem um grande futuro. Assim, diz John of Salisbury, o que é fundamental compreender é que as pessoas nascem para cumprir funções de uma comunidade e encaram-se como órgãos que compõem um corpo. Alguns são coração, outros pulmão, outros fígado, e um não pode roubar a função do outro, e pelo contrário, tem que garantir a sua própria funcionalidade para garantir a funcionalidade do outro, né? E assim você cria uma harmonia na diferença. É por isso que os medievais têm essa frase que para nós soa muito mal, porque nós somos modernos, que é a desigualdade gera harmonia, né? Ou seja, é no mundo de desiguais que você vai ter a harmonia. Porque no mundo em que todos querem ser iguais, ou que todos querem ser a mesma coisa nesse corpo, você vai encontrar, na verdade, disfuncionalidades, né? Esse é um ponto fundamental. Ou seja, na cabeça medieval, você tem essa primeira ideia de que a sociedade é corporativa, cada pessoa cumpre uma função em um corpo, e quem dialoga, quem faz política, quem se relaciona, não são indivíduos com outros indivíduos, mas são corporações com outras corporações. São os camponeses com os nobres, com os mercadores, com o clero. Existem várias e várias corporações no mundo medieval. Tá? Você tem as três ordens que o Georges Duby desenvolve muito bem, né? Belatores, lavoratores e oratores, né? Ou seja, aqueles que lutam, aqueles que rezam e aqueles que trabalham, né? Que é basicamente os estamentos que a gente aprende na escola, né? Nobreza, clero e campesinato. Existe essa divisão, mas internamente você ainda tem outras divisões. E você tem também pessoas que são chamados homens livres, que estão fora desses três estamentos, que podem ser os mercadores, que podem ser os citadinos, ou seja, pessoas que moram em certas cidades com cartas forais, que possuem autonomia frente a outras unidades políticas, entre outras figuras, como os universitários, as ligas de corporações de ofício e assim por diante. Tá? Então, esse primeiro ponto. Assim sendo, o que é fundamental a gente entender? Que a figura da nobreza, por exemplo, que aqui vamos entender nessa metáfora corporal, é a figura da cabeça. A cabeça tem uma leve, e leve mesmo, prevalência sobre as demais partes do corpo. Por exemplo, eu não consigo, com a minha capacidade mental, controlar o batimento do meu coração ou pedir para que meu fígado pare de funcionar, simplesmente forçando a minha capacidade mental. O que eu posso é me matar, né? E aí eu encerro tudo, só que aí é um ato irracional. Assim sendo, o que eu posso, como cabeça, é, digamos, resguardar o todo, mas eu não consigo substituir algumas partes e nem controlar algumas partes. Então, a função da nobreza nesse sentido
é algo bastante semelhante. Ela é quem são os nobres no mundo medieval? Qual é a função dos nobres no mundo medieval? Sim, a mais famosa delas, a mais conhecida delas é a função militar, né? Os nobres são treinados para a guerra. Então, se você é um príncipe medieval, saiba que aos 12, 13 anos você já está passando por um treinamento militar bastante rigoroso e provavelmente vai enfrentar alguma cruzada ou alguma batalha, e não interessa se você é pacifista, não interessa se você não tem interesse, né? Você tem que cumprir essa função ou vai para o clero, né? Se você é uma mulher no mundo medieval, aos 12, 13 anos você está se casando com um cara de 30, que naquela época era velhíssimo, né, acabado e estragado, e você tinha a obrigação de dar-lhes filhos para continuar a estirpe de uma dinastia, né? Então, isso marca um pouquinho a lógica da realidade da nobreza medieval, que, como eu gosto sempre de lembrar, para afastar algumas má compreensões, qualquer um de nós vive hoje melhor do que um rei medieval, tá? Talvez não como um rei da modernidade, né? Mas talvez até como melhor do que um rei da modernidade, mas que um rei medieval, todos nós vivemos melhor, sem grandes disputas nesse sentido, tá? Muito bem. Compreendida então essa ideia do corporativismo medieval, é fundamental entender que esse corporativismo se refletia também no direito. Como assim no direito? Ora, se a sociedade é desigual, e ela é naturalmente desigual, e é desejada a sua desigualdade, porque é essa desigualdade que garante a harmonia, o que nós temos também nesse contexto são direitos desiguais, que, posteriormente, alguns desses direitos desiguais, inclusive, vão ser encarados como regime de privilégios, mas isso é lá perto da Idade Média. Seja como for, para os medievais, os nobres, por exemplo, a função que eles detêm específica lhes concede uma série de direitos e de deveres próprios. Se você é camponês, por outra vez, você tem uma série de direitos e deveres próprios. E se você é do clero, por diante, de tal forma que não existia um direito que ficasse acima de todas as corporações. Hoje, independentemente se você é do clero, se você é livre, se você é camponês, se você é capitalista milionário, em tese, o Código Civil é igual para todos. Aquilo era inconcebível numa lógica medieval. Você tem, na verdade, direitos fraturados, específicos para cada corporação, e você não tem ainda uma teoria do direito que englobe essas várias facetas jurídicas. E cada um desses direitos, que possuem deveres e obrigações próprias, também devem ser aplicados tendo em mente as funções que essas mesmas corporações devem cumprir na realidade social. Eu vou contar um exemplo. Existem poucos relatos, mas existem alguns, de crimes, digamos assim, roubos, no mundo da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, aí, século VII, VIII, período carolíngio, sobretudo. E é muito interessante você ler esses relatos. Por que é muito interessante? Porque eles são completamente diferentes dos BOs que nós temos hoje em dia. Primeiro ponto que já é chocante é que nesses relatos desses roubos não se fala quem é o nobre, nem quem é a vítima, desculpa, nem quem é o réu. Não se fala. Você não sabe o nome, você não sabe de onde é, porque não interessava. O que interessava você saber, que é o que está narrado nessas documentações, por exemplo, o fato de que um camponês roubou a luva de um nobre. Qual é o nobre? Isso é outra questão. Qual é o camponês? Também não interessa muito. O fato é que você tem uma ordem corporativa dos camponeses que estão invertendo a realidade e buscando roubar uma luva dos nobres. Para entender o que é uma luva no século IX, é equivalente a um iPhone, digamos assim. É um grande sinal de distinção social, né? Esses camponeses estão querendo roubar essa luva e utilizar essa luva para esconder, na verdade, quem eles são verdadeiramente.
Isso é muito curioso, né? No mundo medieval, um dos crimes perseguidos e perigosíssimos era o uso de máscaras, porque o uso de máscara escondia quem você verdadeiramente é. Enganava a tua função perante aquela natureza que é criada pronta e acabada, por exemplo. Se você é homem, portanto, e você é criado à imagem e semelhança de Deus, você tem o dever de mostrar o seu rosto. E a interpretação misógina do contexto vai falar exatamente o oposto para as mulheres. Se você é mulher, você não é a imagem e semelhança de Deus, porque você não foi criada à imagem e semelhança de Deus, você foi criada da costela de Adão. Assim sendo, a tua função é de esconder o rosto. Por isso que as mulheres medievais escondiam o rosto, né? Naquele contexto. Então, você não podia mostrá-lo. Então, vejam só essa ideia das funções, que podem ser tanto de corporações quanto funções de gênero, que nós diríamos hoje, e assim por diante. Então, voltando ao exemplo, se você lê relatos de roubo, um deles é exatamente isso que eu falava, um camponês que furtou a luva de um nobre. Qual é a correta punição a ser aplicada nesse caso? Né? Como é que eu puno não o indivíduo apenas camponês, é ele que vai sofrer a punição na prática, mas eu não estou punindo ele, eu estou punindo a ordem camponesa por tentar desfigurar a sua função social. Como é que eu atinjo um camponês naquilo que é mais específico da sua existência? E aí vem um exemplo de punição medieval clássico. Decepar as mãos. Por que se decepava as mãos de um camponês? É claro que isso é profundamente cruel para nós que temos um olhar humanista. Mas ao decepar as mãos de um camponês, você está impedindo ele de trabalhar. Você está impedindo ele de cumprir a função que Deus reservou a ele, posto que fez ele nascer no seio dos camponeses, em meio a uma função pública social importante. Você está deixando de permitir que ele faça isso, e aí a própria existência terrena dele é dificultada, porque agora para ele se salvar, e ele só se salvaria através do trabalho, posto que ele nasceu nos camponeses, entre camponeses, vai ficar muito mais difícil. Então ele vai ter que pedir esmolas, vai ter que virar mendigo, vai ter que dar um jeito. Então a punição nesse caso é uma punição que atinge o quê? A sua função social. Agora, casos em que nobres cometem crime. Existem vários tipos de crimes que os nobres poderiam cometer. Existe um relato, por exemplo, de um nobre que estuprou uma camponesa que era casada. Como é que eu puno esse nobre? Primeiro que ele está tentando se relacionar fisicamente com um grupo mais baixo, digamos assim. E aqui era mais baixo porque a natureza era organizada e hierárquica. Os homens são melhores que os animais. Isso é hierarquicamente, né? Os homens são melhores do que as plantas. E dentro da humanidade, os homens são melhores que as mulheres, os nobres são melhores que os camponeses. Você tem uma realidade extremamente hierarquizada. E essa hierarquia seria refletida na natureza. Então, um nobre que se relaciona com uma camponesa está subvertendo a sua função específica, que é de ser guerreiro, de ser juiz, mas, sobretudo, de ser o guia dos valores morais de uma comunidade. E ele está, sobretudo, cometendo um segundo crime, que é não só de se relacionar, que já é um crime, mas ele está relacionando com violência, o que nem sempre era um problema, mas violência a uma mulher casada. Aí está um problema. Então, como é que eu puno esse nobre? Eu tenho que entrar na mentalidade medieval para compreender essa punição. Se o camponês, eu poderia castrá-lo, por exemplo, decepar as suas mãos, fazer um atentado físico a esse camponês, que dificultaria o cumprimento da sua função no mundo. Ao nobre, se eu castrá-lo ou arrancar os seus braços, dificilmente isso iria punir a nobreza, porque eles já não trabalham, né? A função deles é outra. Então, como é que eu puno esse nobre? Eu posso, por exemplo, decretar a indignidade dele. O que é isso? Eu faço com que os seus filhos não sejam mais nobres. Eu faço com que os seus filhos e a sua descendência não tenham mais direito ao trono, ao domínio de certas terras, ao controle de certas regiões,
ao direito de garantir o comando sobre certos impostos, a relações com certos dioceses e certos bispados. Eu impeço, portanto, a reprodução simbólica da existência daquela nobreza. Obviamente que para nós modernos, se nós olharmos para esse exemplo que eu acabei de narrar para vocês, é um exemplo de absoluta injustiça. O camponês pobre tem os braços arrancados e é castrado. O nobre escuta palavrinhas mágicas que diz que o filho dele não vai ser nobre, né? É claro que, repito, de um ponto de vista humanista, você está vendo uma injustiça, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é voltar e olhar para os medievais como eles mesmos se olhavam. E aí, nesse caso, nós temos essa outra racionalidade operando, né? É preciso punir o nobre pela sua função corporativa e não pela pessoa que ele é. Esse é um ponto importante, certo? Além disso, qual que é uma outra questão fundamental para se ter na cabeça dos medievais? É preciso entender que antes do surgimento das universidades, boa parte da tradição do direito romano, da antiguidade tardia, como nós vimos, ou aquilo é adotado parcialmente e adaptado por vários reinos medievais, como o caso do reino visigótico, por exemplo, que vai escrever lá o Breviário de Alarico, que a gente já conversou. Ou então você vai ter tradições e costumes germânicos que também vão se fundir com tradições romanas e vão fazer uma mistura complexa. É o caso da lei sálica, por exemplo, entre os francos, tá? Que tem uma tradição germânica, mas, digamos, vai usar uma gramática romanista. E também você vai ter, digamos assim, uma série de práticas do direito romano que não eram exatamente refletidas, teoricamente, mas que já estavam incutidas no comportamento de boa parte da população. O que fez com que, por volta, até o surgimento das universidades, o direito fosse muito pouco estudado intelectualmente. Ele era estudado, talvez, nos monastérios, e talvez, porque ali o objetivo era outro, era mais teologia, e aí você poderia chegar em temas jurídicos através da teologia, mas não através do direito, propriamente dito. O que fez, portanto, que muitos autores falem que o período medieval, até o surgimento das universidades e o renascimento das cidades, fosse um período em que não haviam juristas e que não havia lá uma reflexão intelectual muito desenvolvida no pensamento jurídico. O que produziu, em grande medida, um mecanismo ou uma interpretação de que o direito não provinha de textos. O direito não provinha necessariamente, nesse primeiro momento, de uma reflexão racional ou da compreensão teórica de costumes, como faziam os romanos. Para boa parte desses medievais, o direito provinha de fatos concretos, que você pode tocar, que você pode encostar. Por exemplo, eu sempre gosto de fazer um paralelo. Se nós perguntássemos hoje, se nós fizéssemos uma metáfora que seria mais ou menos o seguinte formato. Imaginem que o direito é um jogo de futebol. Qual seria a bola desse jogo? Ou seja, qual que é o elemento que, se você retirar, o jogo para de funcionar? Né? Aquele elemento que estrutura, em grande medida, todo o castelo jurídico. Né? Hoje, no mundo moderno, ainda que hoje já esteja em momentos de reflexão sobre isso, mas tradicionalmente no mundo moderno, a bola do jogo é o sujeito de direito. Porque é o sujeito que casa, é o sujeito que compra, é o sujeito que vende, é o sujeito que cria empresas, é o sujeito que é eleito, é o sujeito que é eleitor, é o sujeito que comete crimes, é o sujeito que é preso, é o sujeito que julga. Ou seja, o indivíduo subjetivamente, juridicamente construído é a pedra de toque do funcionamento do sistema jurídico moderno. Só que ninguém anda na rua e tromba com um sujeito de direito. Você tromba uma pessoa, você vê uma pessoa e posteriormente nós sabemos que está inserida nesta pessoa, digamos, um ritual mágico que é a sua condição de sujeito de direito. Então, o sujeito de direito é uma abstração, é um conceito que é infuso
e é imposto sobre uma pessoa. Agora, no mundo medieval, a bola do jogo, do direito, era física, era literalmente concreta. E quais eram essas bolas concretas? O Grossi, por exemplo, mas o Antônio Espanha também vai destacar bastante isso, elenca 3 fatos que ele chama de fatos primordiais para a formação da experiência jurídica medieval: a terra, o sangue e o tempo. O que isso quer dizer? A terra, a pergunta é: onde você nasceu? Porque dependendo de onde você nasceu, certos costumes lhe impõem certas obrigações, e certos deveres e certas funções. Sangue, de quem você nasceu? Você é filho de um nobre? Você é filho de um camponês? Você é filho de quem? Né? Qual é a sua condição nessa sociedade? Terra, sangue e tempo. Quando você nasceu? Em que contexto você nasceu? Relacionado ao que você nasceu? Né? Ou seja, como você se vincula com essas pessoas. Esses 3 fatos primordiais são as origens de todos os deveres e todas as obrigações para o homem medieval. Né? É a reflexão de onde brota essas origens e esses deveres. E quem melhor jurisdicionalizava esses 3 fatos é aquela que pode ser considerada a figura específica do direito do início da Idade Média até mais ou menos o surgimento das universidades, que é a figura do notário. Notário. O notário, que hoje nós chamaríamos de um tabelião, por exemplo, ou um cartorário, digamos assim, era uma das raras figuras e profissões e funções públicas de um homem livre, que, portanto, não estava pactuado numa lógica de suzerania e vassalagem direta e que estava circulando nas cidades, por exemplo, ou entre feudos, cuja sua função era escrever documentos. Ele era, sobretudo, um homem livre e que não fazia parte do clero e que tinha alfabetização. Isso era raríssimo. Isso era muito difícil de se encontrar. E era esse cara que elaborava documentos, cujo conteúdo desses documentos nada mais eram do que a expressão desses 3 fatos primordiais que eu narrava para vocês: tempo, sangue e terra. Por exemplo, quer ver um exemplo clássico de documento produzido por notários no mundo medieval? Árvores genealógicas. Ora, a gente está falando de um período em que não existia fotografia, não existia RG, não existia documentação concentrada na figura do Estado moderno. Como é que você sabia que o rei era o rei mesmo? Né? Como é que você conseguia ter a certeza de que aquela figura que está ali sentada não está mentindo? Ora, essa pessoa provavelmente tinha que ter uma árvore genealógica, um documento que constrói a sua estirpe, a sua linhagem, que mostra quem é filho de quem, que 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 é filho de quem, até chegar nessa mesma pessoa. Quem produzia esses documentos eram os notários. E esses documentos são centrais para a estruturação hierárquica do mundo medieval. Por quê? Porque os pactos de suzerania e vassalagem, os tratados, os acordos políticos entre lordes, reis e imperadores, e as disputas de funções entre lordes, reis e imperadores no mundo medieval, é uma disputa que vai ter, numa das suas arenas, a legitimidade desses documentos, o como eles devem ser interpretados. Por isso que a gente tem tantas disputas por tronos, a partir de quais são a legitimidade que você tem aquele trono, você demonstra juridicamente que a sua reivindicação ao trono é mais forte do que a do seu primo, por exemplo, ou de outra pessoa. Isso era fundamental. E especialmente porque esses documentos eles marcavam pactos que duravam mais do que os indivíduos que pactuaram. Como assim? Se você fosse neto de um rei, os pactos e os tratados que o teu rei, que o teu vô firmou, às vezes há 50 anos atrás, lhe recaem sobre suas costas também. Você é obrigado a cumprir esses mesmos pactos. Você tem o dever
Então, não eram os indivíduos que pactuavam, mas eram as famílias, as corporações, as gerações como um todo. Isso fazia, portanto, com que, se você quisesse garantir que as coisas mantivessem exatamente as mesmas como estavam, você tinha que ter uma boa estrutura documental. E somado a isso, além das árvores genealógicas que fundamentavam as disputas e as reivindicações pelo trono, os notários também criavam um outro documento que é magnífico e fundamental para entender a sociedade medieval. Eram eles que registravam os chamados rituais de homenagem, que é um ritual jurídico. O que é a homenagem? A homage, né? A homenagem é tradicionalmente conhecida em termos de cultura pop, aqui apenas para traduzir, porque não era assim, pela aquela famosa imagem, sobretudo vinculada à ideia da nobreza inglesa, em que o cavaleiro se ajoelha frente ao rei ou à rainha e ela coloca a espada nos ombros e ordena a pessoa cavaleiro, né? Na verdade, o ritual era um pouquinho diferente. A homenagem era o ritual pelo qual um nobre se vinculava a outro nobre, numa lógica de suzerania e vassalagem. Tá? O camponês, ele era vinculado à terra. Ele tinha juramentos com a nobreza, mas ele não era exatamente um vassalo, ele era um servo. Vassalos eram nobres em relação a outros nobres. E como é que funcionavam mais ou menos esses rituais de homenagem? O nobre mais fraco, por exemplo, um conde, alguém que tem um domínio sobre uma pequena região, mas que tem uma legitimidade naquela região há muitas gerações, possui, por exemplo, documentações genealógicas muito estruturantes para o seu poder, e que precisava de apoio para não ser invadido ou não ser tomado pelos seus vizinhos, encontrava um nobre mais forte que ele, que ofereceria esses poderes militares, digamos assim, e inaugurava um ritual de homenagem, que funcionava mais ou menos assim. A pessoa ficava na frente da sala, onde o nobre mais poderoso estava, até ser autorizado a entrar. Quando ele era autorizado a entrar, chamava-se esse nobre bem à frente do outro suzerano, né? E esse outro suzerano abria as mãos assim, ó, como quem faz assim, e dizia normalmente: ouvi dizer que tu queres ser meu homem, né? É uma coisa curiosa, mas é como está nos documentos. E aí, se a pessoa respondesse sim, que queria ser homem da outra, ela colocava as mãos entre essas mãos abertas, fazendo um sanduíche de mãos, digamos assim, e se iniciava o ritual de homenagem. Com as mãos fechadas sob as mãos do outro, que é uma forma de submissão, você está controlando as mãos do outro, você está falando, você agora é meu guerreiro, essas mãos que seguram a espada estão sob meu controle, né? Essa pessoa ajoelhada nesse caso, se levantava com as mãos dadas, o suzerano e o vassalo se beijavam na boca, né? E depois desse beijo na boca, eles trocavam presentes. Normalmente, o vassalo dava um presente muito valioso ao suzerano, um cinto, uma luva, um cavalo, né? Naquela época eram esses os grandes presentes, e o suzerano, por sua vez, na maioria das vezes, dava um punhado de terra de presente de volta, que é um punhado de terra que basicamente representa que ele está concedendo ou reafirmando o domínio sobre aquela terra que esse vassalo já detinha. Além do caráter pitoresco do ritual de homenagem, qual é a importância dele? A importância é que os notários tinham que acompanhar cada passagem desse ritual, porque aqui existe um legado romano, de um certo formalismo nesse ritual. Nós temos relatos desses rituais muito bem detalhados graças a esses notários. Por isso que nós sabemos exatamente como era, abrir as mãos, colocar no meio, beijar na boca, falar palavras, trocar presentes. Porque se faltasse alguma parte desse ritual, se ficasse demonstrado que faltou o beijo, faltou as mãos, faltou a troca de presentes, o neto ou o bisneto de quem fez esse acordo poderia, por exemplo, reivindicar a liberdade daquele pacto. E assim, inverter a ordem e inovar e criar uma rebeldia política naquele contexto. Então, os notários, eles garantiam a segurança dos pactos medievais. Essas figuras
que são os avós aí de novo dos tabeliões, dos cartorários, tinham, por fim, essa importante função de concentrar e de cristalizar no tempo, em um papel, esses fatos primordiais: tempo, sangue e terra. Quem fez, quando fez e de quem nasceu, né? Em que momento fez. Isso era estruturante, digamos assim, da experiência jurídica medieval. Isso serve também para contratos agrários, digamos assim, ou seja, eu cedo a posse sobre aquela região específica para você plantar, desde que você me pague certa quantia em tributos, ou seja, a ordenação feudal era em grande medida feita de forma visual, de forma ritualística, mas dependia também em um momento da sua materialização documental. É por isso que alguns autores vão falar que a sociedade medieval inaugura no mundo ocidental a ideia de sociedade cartorária ou cartulária, né, que é essa imensa necessidade que nós temos de relação entre direitos e papel, e documentos que comprovem esse papel, né? Que vai possibilitar posteriormente reflexões sobre grilagem, controle de terra e assim por diante, que alguém vão se falsificando papéis, porque o papel é importante, porque tem que comprovar. Isso é uma tradição longeva, digamos assim, da fundamentação prática do direito, ainda no início da Idade Média, que se alonga durante toda a experiência medieval e dali em diante, da relação do notário. Tá certo? Além da figura do notário, uma outra função jurídica fundamental é a figura do príncipe. Aqui, príncipe, pessoal, não é a mesma coisa que nós entendemos por príncipe naturalmente, que é o filho do rei, né? O legítimo herdeiro de um trono. Príncipe aqui, como nós falamos, é um conceito jurídico. E é um conceito jurídico que é a função jurídica do rei, é a função jurídica do príncipe, que pode existir em lugares que sequer tem rei, né? O imperador era um príncipe, o rei podia ser um príncipe, ou mesmo em cidades-estado autônomas independentes, como Florença, por exemplo, ou Siena, né? Aqueles indivíduos que coordenavam essa cidade, né? O Conselho dos Nove, por exemplo, em Siena, fiscalizado pelos 25 cidadãos ilustres, aquela coletividade era encarada como o príncipe. Tá? Então é um conceito jurídico a figura do príncipe. E o rei, que era, digamos, quem exercia esse conceito jurídico na prática, era nada mais, nada menos a sua principal e mais fundamental função, a função de um juiz, né? Do sujeito que julga a disputa entre os nobres. Raramente um rei ia interferir numa disputa entre camponeses, porque ali era o direito dos camponeses que regulava. A não ser quando aquela briga poderia degringolar para interferir em direitos e deveres da nobreza, aí ele interferiria e extrapolaria as divisões. Mas, no geral, o rei arbitrava disputas entre nobres. E aqui tem uma segunda complexidade fundamental. Qual é essa segunda complexidade fundamental? O rei, normalmente ele era aclamado, ou ele conquistava o seu poder submetendo outros nobres sob o seu comando, mas o rei ele tinha somente o poder originário de organizar e arbitrar disputa entre nobres. Agora, se um nobre tem um problema com um vassalo outro seu, o rei não tinha o poder de interferir naquela briga específica entre aquele nobre e aquele vassalo. Isso em tese, né? Não tinha esse poder, porque estamos falando de uma sociedade hierárquica e descentralizada, em que a função do rei, muitas vezes na prática, era de ser um sujeito pobre, relativamente, que ficava circulando o reino de carroça, pedindo doações para os outros nobres, requisitando forças militares por um mês, por 2 meses, e, sobretudo, fazendo promessas, concedendo dons, ou seja, concedendo títulos, reafirmando o poder de cargos e de funções e arbitrando conflitos entre nobres, né?
Eu acho que um bom exemplo de rei medieval com funções jurídicas que a gente tem na história ocidental e que vale a pena conhecer é Luís IX. Luís IX, que é o rei da França, que será depois São Luís, né? Inclusive o nome da capital do Maranhão. O Luís IX tem uma ótima biografia escrita pelo Jacques Le Goff também, em que ele vai demonstrar justamente essa função itinerante da realeza, né, de ficar circulando e garantindo que a corporação, que o corpo social continue coeso a partir da sua capacidade de arbitrar briga entre o alto escalão da nobreza, conceder presentes, ser magnânimo, doar bens, garantir a alimentação da população e assim por diante. Tá? O príncipe, portanto, em outras palavras, e o rei, não era alguém que inventava uma ordem, que inovava na ordem, que tentava, não, agora eu sou rei, eu vou fazer a França do jeito que eu quero. Não. A grande e esperada função de um rei é a de um sujeito que reafirma a ordem, que diz exatamente o que já está sendo feito, que faz com que o presente viva a repetição do passado. O rei é, por definição, um conservador, então. Aqui não no sentido político britânico clássico, mas um conservador porque conserva a ordem, né? Conserva as funções e garante a continuidade das funções sociais das corporações. Certo? Essa é uma outra característica importante. Então, temos essas duas figuras. O rei, ou o príncipe, e o notário, que são as práticas mais imediatas antes do surgimento ou do desenvolvimento, melhor dizendo, das modernas profissões jurídicas, como a de advogado, de jurista, de conciliador, que é o que a gente vai ver, que vai aparecer sobretudo a partir do século XII e XIII, em virtude do comércio, em virtude do desenvolvimento das universidades. Tá bom? Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui para vocês. Já sei. Nesses últimos 10 minutos de encontro, eu vou só ler umas perguntas e aí eu vou avançar para mostrar para vocês, em uma pintura, em uma imagem, mais ou menos como funcionava a cabeça da lógica medieval. Deixa eu ver aqui. Nossa, foram várias, hein? Deixa eu ver. O Lucas começa aqui. Essa visão do John of Salisbury lembra bastante a visão que Herbert Spencer tem da sociedade. Não sei, hein, Lucas? O Spencer, que é esse liberal do fim do XIX, que foi um autor muito na moda, ele talvez tenha um pouco dessa ideia da desigualdade, mas aí com uma outra ideia. Ele está muito embutido com a lógica da evolução, né? O Herbert Spencer é alguém que está muito próximo do darwinismo social, em grande medida, né? Então ele pensa muito esse desenvolvimento para frente, né? Enquanto o rei e a ideia de corporação é da imobilidade, a incapacidade de alteração. A Bárbara pergunta, seria errado então falar em alguns status de privilégio entre os estamentos? Cada qual teria seu valor? Exatamente, Bárbara. Por exemplo, se você fosse uma camponesa, você teria muitos problemas, você viveria muito menos, você trabalharia do sol a sol, você teria uma vida muito dolorosa, mas seria uma das poucas situações em que você poderia casar por amor, por exemplo. Né? Os nobres nem sonhavam nisso. Agora, claro, esses privilégios entre estamentos é algo que nós contemporaneamente, anacronicamente, projetamos como vantagens ou desvantagens. Tá? Júlia Poncinelli pergunta, professor, como saber qual ser humano nasceu para ser cabeça e qual nasceu para ser outra parte do corpo? Apenas pela classificação social? Olha, quem nasceu para ser cabeça, normalmente nasceu de outra cabeça. Né? Então tem uma condição física. Né? As virtudes, os medievais, isso puxa um pouco dos romanos, eles acreditavam muito que as virtudes se transmitiam pelo sangue, literalmente. Então uma pessoa que tinha sangue espesso, ou seja, que era filho de reis, neto de reis, bisneto de reis, ou que tinha santos na família, carregava as virtudes no seu corpo.
tá? Então, isso era um ponto muito fundamental. Enquanto uma pessoa de sangue ralo, leia-se os camponeses, e quem são as pessoas de sangue ralo? Somos todos nós que aqui estamos. São todos aqueles que não conseguem saber o nome dos seus tataravós, por exemplo. Eu não sei qual é o nome do meu tataravô ou do meu tatatataravô. A gente perde muito rapidamente a nossa linha familiar, né? Porque nós não cultivamos, digamos assim, uma dinastia. Essas pessoas de sangue ralo normalmente são os camponeses ou outras funções menos importantes da sociedade. A Bárbara pergunta, quais seriam os crimes cometidos pelos nobres contra os camponeses? Eu narrei né? Um exemplo seria, por exemplo, o estupro de uma camponesa casada. Agora, claro, na prática eram muito menos relevantes esses crimes dos nobres para com os camponeses, até porque as relações eram muito diversas, né? Não tinha muito contato. O Gustavo Monteiro pergunta se a punição medieval da indignidade tem relação com a moderna concepção da indignidade no direito das sucessões, ou é um exagero fazer essa relação? Olha, Gustavo, eu não sei exatamente todos os detalhes, mas você sabe que boa parte do direito das sucessões tem uma forte influência do mundo medieval, né? O princípio de Saisin, por exemplo, é um princípio germânico da lei sálica entre os francos, né? Então você tem é possível sim se construir uma relação de longa duração, mas tomem cuidado com os falsos cognatos. Então eu não conheço também em detalhes a história do direito sucessório no século XIX, XX, para saber se a moderna civilística se fundamentou nisso ou se criou novos conceitos, tá? Mas me parece que pode ter alguma relação histórica, mas não sei se de continuidade, mas talvez de inspiração. A Daniela fala, professora, a distribuição da justiça se dava da mesma forma entre camponeses e nobres? Havia um privilégio dos nobres em fugir das punições com mais facilidade? Olha, Daniela, havia, assim como havia também para os camponeses, tá? As punições eram muito violentas na Idade Média, mas por vezes elas eram simplesmente suspensas, porque às vezes não valia a pena você comprar uma briga e entrar num conflito, tá? Porque aquele conflito poderia gerar mais injustiças que justiças. É o que os medievais chamam de equitas canônica, né? Uma espécie de graça. Você suspende, então, uma certa punição para permitir uma segunda chance, uma misericórdia, por exemplo, que é uma justiça muito investida de questões cristãs e valores cristãos. Alicia pergunta se nesse exemplo a indignidade seria uma forma de mobilidade social nos estamentos, como os filhos de um nobre indigno se posicionavam na sociedade. Alicia, eu não sei se trata exatamente de uma forma de mobilidade social nos estamentos. A gente sabe que no século XII, XIII e XIV começam lentamente formas de possibilidade de mobilidade social, coisa que no período anterior a Idade Média é tradicionalmente encarada como um período muito estanque, né? Mas seria, digamos, uma mobilidade social forçada, né? Esse cara que foi indigno, né? Ele perde seus direitos a certas vantagens e privilégios da nobreza. Mas muitas vezes ele era, digamos assim, adotado ou deixado morar com outros nobres. Então, existiam acertos intracorporação também para esse tipo de situação, tá? Então, os filhos não viravam camponeses, simplesmente, mas poderiam virar mercantes, iam para o clero, as saídas podiam ser outras, né? Podiam ser conselheiros, mas eles perdiam, por exemplo, o seu direito, né? Camila Gerlard pergunta, nós podemos dizer que esta lógica da punição corporativa se sofisticou e ainda existe hoje, sob forma da alienação social, falta de acesso dos bens básicos até itens tecnológicos considerados insociáveis da cultura humana. Em vez de ser contingente com uma ação, tornou-se uma estrutura quase naturalizada. Não sei, Camila, eu entendo a crítica que está embutida na sua reflexão, por exemplo, os pobres sofrem muito mais com as punições do que os ricos, né? Mas eu acho que assim é a típica coisa que parece, mas não é, né? A pergunta que os medievais faziam é muito diferente das perguntas que nós fazemos, tá? O Júlio faz uma transcrição aqui sobre o lugar de cada um e a ideia de ordenamento, gosta desse trecho do nosso Espanha aqui, ó. Essa ideia de que todos os seres se integram com igual dignidade na ordem divina, apesar das hierarquias existentes, explica a especialíssima relação entre humildade e dignidade que domina o pensamento social e político da Europa medieval e moderna. É bem longa o trecho, vocês leiam depois, mas o Espanha explica muito bem, tá? O Marcos Gonçalves fala, me chamou muito a atenção que as punições, cortar as mãos e retirar o título, elas fazem com que as divisões sociais continuem a mesma, não é? A gente falou um pouco sobre isso, né? Você perde certos privilégios, mas isso não implica que você necessariamente se torne um camponês, tá?
Rômulo pergunta qual era a função dos príncipes mesmo, professor, pode repetir? Bom, a função do príncipe, acima de tudo, é de um juiz, tá? De um juiz. Sobre isso, vale a pena dar uma lida, é que só tem em italiano, né? O famoso livro do Pietro Costa, Jurisdicto, né? Em que ele vai falar longamente sobre a figura do tirano e a figura do príncipe, né? Rafael Mateus, talvez seja mais próxima da visão do Schmidt e Vogelin. Eu não sei de que você está falando, Rafael, depois eu dou uma olhada. Felipe Portas, Tiago, então no período medieval como um todo não se conservou o estudo dos jurisconsultos romanos ou esse estudo se manteve nos monastérios? Há reflexão medieval sobre aqueles institutos de direito romano? Felipe, haverá a partir do século XII com o nascimento das universidades. Nesse primeiro momento, se perde em grande medida o estudo refletido sobre esses direitos romanos, com exceção, talvez, repito, do breviário de Alarico entre os visigóticos, que depois brevemente vão ser dominados pelos muçulmanos, e algumas reflexões do Sacro Império Romano, tá? do período carolíngio. Mas é muito mais vinculado às tradições germânicas, é uma vulgarização do direito romano e muita pouca reflexão intelectual. A gente sabe que o período de formação da Idade Média até o século XII é um período de muita redução de produção textual, se comparado com a Antiguidade. Tá? Então, a gente não sabe exatamente se haviam grandes reflexões jurídicas nos monastérios. O que nós sabemos é que a partir do século XII, e eu vou falar disso na segunda-feira, se descobre uma cópia do Corpus Juris e se reestruturam os estudos jurídicos a partir da romanística. Tá? A Bárbara fala, professor, a ideia de salvação através do trabalho surgiu antes do calvinismo? Então, sim, aparece não sei se a salvação pelo trabalho... Bom, muitas nuances, né? No calvinismo não é exatamente que o trabalho salva a pessoa, né? Mas o trabalho indica que aquela pessoa será salva, né? Uma espécie de salvação em vida ainda, né? Dentro da lógica medieval, o trabalho ainda tinha uma segunda função, que é a função de aproximar o homem da natureza. Então, trabalhar, isso sobretudo a partir do século XI, tá? Antes disso, o trabalho é simplesmente, quando aparece nos textos medievais, é de uma forma negativa, é maldição, é condenação, é tirar o sustento com o suor da sua própria testa, ter filhos entre a dor e assim por diante. Mas posteriormente, se não me engano é São Sebastião, preciso lembrar bem, a influência desse pensamento vai fazer com que você tenha uma ideia de que trabalhar aproxima as pessoas da terra, da obra, da criação, e aí pode ser uma interpretação de dignificação do homem. Tá? A gente vai falar disso mais adiante. Igor, fica uma dúvida sobre o exemplo de punição dos nobres. Acho que entendi a concepção de punir a honra, os direitos de propriedade. Mas se as funções primordiais eram a militar, a perda do braço não impediria essa função social, impossibilitando a salvação divina? Igor, a função primordial da maioria dos nobres não era exatamente ser militar, tá? Podia ser chefe militar, tá? Ou coordenador militar. Mas é, acima de tudo, ser esse sujeito que arbitra conflitos entre a nobreza, tá? De juiz, acima de tudo. Então, sabe como você pune um tirano? Arrancando a cabeça, tá? Rafael Mateus aqui está falando do Spencer e etc. Eu acho que é São Bento, ora et labora, né? Os beneditinos, exatamente. Eu acho que é bem por aí que vai começar a ter uma lógica lenta e gradual da aproximação do trabalho, da ideia de dignificação, que é anterior, sim, em grande medida, à reforma protestante. A reforma protestante vai levar isso a uma segunda condição e vai levar isso dentro de um contexto em que você tem um capitalismo nascente. Então, o trabalho ainda vai ganhar uma outra dimensão de realidade. Tá? Pessoal, eu quero então, rapidamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer e fazer as indicações aqui para vocês, e aí eu vou parar a gravação, porque eu vou mostrar uma coisa na tela e não dá para aparecer isso no podcast, tá? Então, antes da gente encerrar, queria fazer as indicações para quem quer depois explorar um pouquinho mais sobre as reflexões gerais do mundo medieval, as ideias mais gerais desse mundo medieval. Eu tenho primeiro, a gente já falou dele, né? Jacques Le Goff, esse primeiro livro aqui, que é um livro clássico dele, A Civilização do Ocidente Medieval, editado pela Vozes. Aliás, a Vozes edita, acho que boa parte dos textos do Le Goff,
vale a pena dar uma olhada nesse texto, um livro bem sistemático e bem explicativo de como funciona a Idade Média. Depois, nós temos essa aqui é uma edição italiana, né? O título em italiano é Il cielo sceso in terra, mas a tradução em português é As Raízes Medievais da Europa, também editado pela Vozes. Fala um pouquinho sobre o surgimento da Europa quanto uma ideia entre os medievais e qual é o papel do direito, em grande medida, na reflexão dessa ideia. Aliás, esse livro aqui, a Europa, As Raízes Medievais da Europa, faz parte de uma coleção maior que o Legoff organiza, que depois vai gerar o livro do Paulo Grossi, L'Europa del Diritto, né? A Europa do Direito, que é um manual geral de história do direito dele. Tá? Além desses 2 livros do Legoff, fica a sugestão aqui, O Ano 1000, do Georges Duby, para a gente estar vivendo um período apocalíptico. É um livro interessante para pensar como que o apocalipse e o fim do mundo era pensado por outras sociedades. Né? Esse aqui é da edição em 70. Além disso, uma indicação que eu não tenho física, mas eu tenho em PDF, e é fácil de vocês encontrarem. Também tem pela edição em 70, mas também acho que saiu por uma outra editora brasileira, agora que eu me esqueci, que é A Sociedade Feudal, do Marc Bloch, né, o grande historiador francês, fundador da Escola dos Annales. O Marc Bloch é relevante porque ele é um dos poucos historiadores dos Annales que valoriza o direito, e depois do Marc Bloch, praticamente só o Legoff vai voltar a pensar no direito, todos os outros achavam que o direito era um tema positivista, secundário, vinculado à história política e tal. O Bloch é alguém que pensa a sociedade medieval como uma sociedade jurídica. E, além disso, aí mais específico para o direito, né? O clássico A Ordem Jurídica Medieval, um livro polêmico. Eu mesmo tenho muitas ressalvas a esse livro. É um livro um pouco comemorativo da Idade Média, digamos assim, mas é um livro muito bem escrito e claramente importante. Se você se interessa por história do direito, você tem que conhecer, porque boa parte da reflexão medieval sobre o direito se difere como favoráveis ou contrários a esse texto do Grossi, né? A Ordem Jurídica Medieval do Paulo Grossi, um dos grandes historiadores do direito italiano. Já indiquei também para vocês o Cultura Jurídica Europeia, Síntese de um Milênio, do Antônio Espanha. Aqui ele já começa a falar de Idade Média, então vale a pena dar uma olhada. Até o Júlio César fez uma postagem aí, escreveu em cima uma passagem, eu acho que é do Cultura, né, Júlio? É daquelas instituições medievais e modernas não sei qual que você usou, mas provavelmente pode ser dali. E, por fim, a outra indicação, para quem quer entender mais essa ideia de roubo, punição, que eu acho que foi um dos pontos que vocês mais se animaram a refletir, é esse livro aqui, Uma História do Roubo na Idade Média, do professor da Universidade de São Paulo, medievalista, Marcelo Cândido da Silva. Tá? Vale a pena dar uma olhada também. Além disso, fica a indicação de um podcast que está começando agora, na verdade, é um podcast quase que diário, de capítulos curtos, que é o que vai ser o futuro livro do Rui Tavares, historiador português, que já participou do Salvo Melhor Juízo sobre esquerda e direita. Ele soltou um podcast com um título meio esquisito, ele explica o porquê do título no primeiro episódio, que chama Agora, Agora e Mais Agora. Né? E nesse podcast, Agora, Agora e Mais Agora, o último episódio que ele soltou ontem é sobre um notário. Então ele conta a história de um notário, que inclusive é um notário que vai criar o Dante Alighieri. Né? Então é bem interessante para conhecer essas figuras um pouco esquecidas hoje em dia, mas centrais para a reflexão do pensamento jurídico ocidental. Tá bom? Valeu, gente. Então eu vou agradecer imensamente a todos vocês. A gente volta a conversar na segunda-feira, tá? Sobre mais detalhes. E aí falaremos um pouquinho sobre o funcionamento do direito intelectualizado, aí, universitário, enquanto uma área teórica no mundo medieval. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.